No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O sétimo dia após o aniversário número 79, o Sr. Domingos Fonseca Silva faleceu. Antes do amanhecer, ele fechou os olhos e deixou a vida na sua pequena casa no bairro da Lapa, em uma cidade imaginária chamada Serra das Flores, localizada no estado fictício de Espírito Santo. Domingos nasceu no ano de 1942, filho de humildes camponeses que cultivavam mandioca e feijão em um pequeno sítio rural perto do Rio Verde. Sua infância foi marcada por dias longos de trabalho nos campos, mas também pela alegria de brincar com seus 4 irmãos mais novos, todos os quais adoravam ouvir-lhe contar histórias de fadas e feiticeiros. Aos 16 anos, Domingos partiu para a cidade em busca de estudos e oportunidades. A vida foi dura, mas ele conseguiu completar os 5 anos do ensino fundamental e ingressou na Escola Técnica Estadual, onde aprendeu a arte da siderurgia. Com 20 anos, ele já era um siderúrgico experiente, capaz de transformar o ferro em objetos belos e úteis. Casou-se com a sua amada, Maria, quando ele tinha 25 anos. Eles foram morar numa pequena casa no bairro da Lapa, onde Domingos construiu um pequeno forno para a fabricação de aço e trabalhou diariamente até o anochecer. Juntos, eles tiveram 4 filhos e uma filha que está artista. Domingos dedicou sua vida ao ensino da siderurgia, abrindo uma oficina em seu quintal para ensinar jovens a forjar metal. Ele foi reconhecido como mestre de siderurgia e mestre de educação pela Câmara Municipal de Serra das Flores em 1987, e em 2005 recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Seu ofício era conhecido por todo o estado, e ele foi convidado para palestrar em várias universidades. Ele sempre dizia que não tinha medo de ensinar qualquer um a fazer aço e acreditava que todos, independentemente da idade ou gênero, deveriam aprender a respeitar o ferro e trabalhar com suas mãos. Em 1980, Domingos sofreu uma tragédia pessoal. Sua esposa Maria faleceu vítima de câncer, deixando ele sozinho para cuidar dos 4 filhos menores. Ele se reergueu e continuou trabalhando duro, tornando-se um exemplo de resiliência e amor por seus filhos. Aos sábados, Domingos gostava de fazer almoço com sua família em uma pequena tratorria no centro da cidade. Lá, ele contava histórias de suas aventuras como siderúrgico e ensinava seus filhos sobre a importância do trabalho duro e respeito pelos outros. Seu filho favorito lembra que nunca viu um homem tão honesto, dedicado e amoroso. No telejornal da Globo, Domingos foi apelidado de Mestre do Aço e seu ofício foi homenageado como uma arte antiga em perigo de extinção. No rádio, ele foi chamado de um verdadeiro artesão da siderurgia. Seu nome também foi citado no telejornal da Rede Bandeirantes e no programa Gente que Faz do Canal Livre. Domingos era conhecido por seu amor pela natureza e sua habilidade em cultivar uvas na horta atrás de sua casa. Ele tinha uma vitrine cheia de seus produtos, incluindo vinho, mostarda e caldo de tomate, que ele dava como presente para todos que visitavam a oficina. Quem conheceu Domingos Fonseca Silva não esqueceu facilmente. Ele será lembrado pelo toque delicado de sua sanfona, pelos sussurros da neblina matutina ouvidos através do seu velho relógio de cuco, e por sua dedicação inata às artes de fabricação de ferro e à arte de ensinar. E, acima de tudo, será lembrado como um homem justo, amoroso e que se dedicou totalmente às crianças e jovens que teve a sorte de conhecer. A mulher chamada Maria Aparecida Teixeira, que nasceu em 1950 na pequena cidade mineira de Santa Esperança e faleceu ontem, deixou para a história uma vida repleta de amor e dedicação. Filha de humildes trabalhadores rurais, Maria Aparecida sempre sonhou em ser médica e auxiliou aqueles que mais precisavam. Criança rebelde,
gostava de brincar na natureza e escrever histórias sobre personagens imaginários. Na adolescência, ela já sabia que queria estudar medicina e tornar-se uma médica. Seu sonho se transformou em realidade quando, aos 25 anos, formou-se em medicina pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ao longo de sua carreira, ela trabalhou em vários hospitais públicos e centros de saúde da região mineira, onde se destacou por sua dedicação e amor ao trabalho. Foi também uma das pioneiras na criação do Programa Saúde da Família em Santa Esperança, que ajudou a reduzir a mortalidade infantil e melhorar o acesso à saúde no município. Em 2015, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à saúde pública. Além da profissão, Maria era uma mulher de coração grande e sempre disposta a ajudar. Voluntária em várias instituições de caridade, ela também organizou abrigos para animais de rua em sua cidade natal. Seus vizinhos _start-iros _start assistem amigos sempre a lembram como uma pessoa amigável, compadecida e disposta a ouvir os problemas dos outros. Na vida privada, Maria Aparecida foi esposa adorada e mãe dedicada. Casou-se com o amado José Carlos em 1972 e juntos tiveram 3 filhos, Pedro, Ana e Maria. O casal viveu muitos anos na casa que ela mesma construiu, cuidando do jardim e plantando frutas e legumes no quintal. Apaixonada por bordados em crochê, Maria costurava roupas para seus filhos e apresentava seus trabalhos em feiras de artesanato. Quanto às flores, era uma verdadeira florista e cuidava das rosas que plantou em seu jardim. Também gostava de ler romances brasileiros e escrever poemas sobre o amor e a natureza. Maria Aparecida Teixeira será lembrada pelos seus gestos, pelo cheiro das ervas secas em sua cozinha, pela música de suas canções e pela dedicação às pessoas que a amaram. Em seu quarto, ainda permanecerão os objetos mais preciosos: um rosto de cerâmica feito por ela mesma, uma foto do casamento e um livro de receitas que passou de mãe para filhas. A comunidade de Santa Esperança e todo o país lamentam a falta da doutora Maria Aparecida Teixeira, uma mulher maravilhosa que dedicou sua vida ao cuidado dos outros. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e na rádio local. Mesmo estando ausente física, ela continua a tocar nos corações das pessoas com seu legado de amor e carinho. Ele nasceu em meio às luzes vibrantes de uma festa carioca, onde os ritmos da terra batiam com força nos pulsais de todos. A vida de Benito de Paula já era marcada desde nascimento. A música, o samba, o amor. Criança do morro, herdeiro das tradições brasileiras mais puros, seu coração ressonava com os batidas da bateria e as notas suaves do piano. A vida no morro foi um tesouro inexplicável para o jovem Benito. A vista panorâmica sobre a Cidade de Ferro, as risadas dos amigos, a música que flutuava pelo ar. Todos os detalhes se transformaram em inspirações para seus futuros cantos e composições. Aos 14 anos, descobriu seu primeiro amor, o piano. Era como se as mãos dele tivessem alma própria, tocando os acordes com um sentimento que não pode ser aprendido, mas somente vivenciado. A partir desse momento, a música tomou conta de sua vida e seu destino estava marcado. Ele cresceu cantando junto às ruas da cidade, entre os olhares curiosos e as sorrisas das mulheres. E foi assim que ele conheceu sua primeira musa, a cidade de Rio de Janeiro, com suas encantadoras curvas e seu maravilhoso panorama. A inspiração veio do vento, das ondas e das montanhas, e as canções surgiam como flores na paisagem tropical brasileira. A voz de Benito era intensa, cheia de emoção e, às vezes, triste. Era um reflexo da vida carioca, alegria e sofrimento misturados em harmonia perfeita. E foi dessa mistura que surgiu seu estilo inconfundível de samba romântico, onde as letras falavam de amor, saudades e sonhos. Seus pianos eram como seus tesouros escondidos, espaços íntimos para expressar sua alma através das notas do instrumento. Era como se o piano fosse a voz de Deus, falando pelas mãos dele. E assim, as melodias mais encantadoras da música brasileira nasceram, enfeitando cada nota com sentimentos verdadeiros e profundos. Benito de Paula é uma lenda viva, um testemunho do poder da música brasileira. Sua voz, seu piano e sua alma são o que marca a história da música popular no país. E a cada canção cantada, ele nos lembra que a música é vida, e a vida é música.
Benito de Paula nasceu em Nova Friburgo, numa terra onde o sol brilha mais alto e o céu é pintado de azul tão intenso que parece um terno de boi. A vida naquele sertão carioca era simples e vibrante, marcada pelas risadas dos filhos do sol e pela música que ecoava das colinas. Na casa de sua infância, a vida parecia tê-lo nascido justamente para ser a ponte entre o silêncio das florestas e as festas dos sambistas, pois desde o primeiro respiro, ele sentia a batida da música. A casa de sua infância era uma espécie de berçário para sonhos. As paredes ouviam histórias de amor e tristeza cantadas por suas mães e avós, e o teto vibrava com as risadas de seus irmãos quando tocavam aquele piano velho que ainda pode ser encontrado na casa até hoje. Aquele piano talvez não tivesse muitas teclas, mas tinha 1000 contadorias de histórias que Benito aprendeu desde cedo, histórias que levaram ao mundo da música. Ele vivia em uma época em que os ritmos populares eram a vida, eram o ar que se respirava nas ruas e nas festas. Aquele tempo foi um presente para Benito, pois ele sentia-se como se tivesse em underline start as canções das ruas, como se tivesse sido criado em meio às batidas do samba, ao som do choro e ao calor da bossa nova. E assim, a música se tornou seu mundo, sua linda ilha onde pôde construir um universo de sons e emoções. Aos poucos, ele começou a se destacar entre seus irmãos mais velhos, que também tocavam piano e cantavam, mas não tinham seu talento. Era como se o céu tivesse aberto suas asas para abençoá-lo com uma habilidade preciosa, transformando sua vida em um poema onde o amor pela música era a palavra-chave. Aos 7 anos, já improvisava melodias que encantavam todos na família. Seu talento era tão natural quanto a flora da Mata Atlântica, e ele tocava como se as mãos tivessem uma alma própria. E o mais maravilhoso era que as canções surgiam da sua mente como flores na primavera, deslumbrando aqueles que os ouviam. E assim, Benito de Paula tornou-se um menino famoso em Nova Friburgo, mas sempre humilde e respeitado pelo amor que tinha pela música. Sua vida foi marcada por melodias e harmonias, por ritmos que vibraram nas estradas e nas casas de sua terra natal. E quando ouviam-se os sons da guitarra, do violão ou do piano, a gente sabia que Benito de Paula havia despertado suas almas, transformando o silêncio em música. Na adolescência, Benito de Paula vivia em meio a uma tempestade de sonhos ardentes e incômodos, como as chuvas tropicais que ameaçam, mas também revigoram a vida. Naquela época, a juventude era um labirinto cheio de escuridão e iluminação, onde cada passo parecia ser uma descida ao abismo ou subida ao céu. Eles percorriam as ruas da sua cidade, em pé naquele intenso cenário brasileiro, com o sol que se pôs no horizonte e as estrelas que despertaram seus olhos para o infinito possível. Os bares pequeninos e as casas de espetáculos eram suas escolas, onde aprenderam a sobreviver, a falar e a ouvir, a dançar e a cantar. Nesses lugares, onde o chão era vivo com histórias esquecidas e as paredes vibravam de palavras que caíram do céu como frutas amargas e doces, ele começou a construir sua identidade como músico. Ao tocar suas primeiras cordas, percebeu que a música era um olhar direto para o coração, uma chama que consumia a alma e despertava sonhos. Naquele tempo, as canções eram o seu refúgio e o seu tesouro, assim como os céus são a casa dos anjos e os mares a roda do mundo. Elas surgiam de sua alma como flores nascem das raízes, em momentos de dor e alegria, de lágrimas e risadas. Eles foram esculpidas com amor, paixão e ciúmes, nascidas da tempestade de seus sentimentos, das certezas e incertezas que movem o coração do artista. Ele começou a ganhar reconhecimento entre seus colegas de profissão, com a sua autenticidade, a essência que deslizava da sua voz como um rio que corta as montanhas, e a capacidade de emocionar o público, que se transformava em um mar que dançava e cantava junto. Era uma experiência vívida, um ritual sagrado entre humanos que buscam a liberdade e a paixão, na terra do Brasil. Ele não era apenas um músico, mas uma espécie de alquimista que transformava o ouro do sofrimento em sonhos dourados. Eles eram palavras que voavam no ar como pássaros com asas de fogo, e canções que se elevavam como raios que iluminam a noite. E ele sempre teve a determinação, o fogo que alimentava seu sonho, como uma chama imortal que não se apaga nem em tempos difíceis nem em momentos de desespero. E foi assim que Benito de Paula viveu sua juventude, no meio do caos e da beleza da vida, naquele cenário onde a música era uma fé, o sonho era um objetivo e a determinação era o caminho. E ele aprendeu a amar a vida, a artista e o mundo, com tanta paixão quanto o vento que abraça as árvores e as levanta para o céu.
No coração do Brasil, onde o sol se abraça à terra com a intensidade de uma sonhadora em amor, nasceu a lenda de Benito de Paula, um nome que, com o passar dos anos, transformou-se em sinônimo de música, fé e esperança. A cada verso cantado, cada corda tocada, a vida dele se desdobrava como um poema, enquanto os sonhos eram recitados na paisagem do seu destino. E, assim, nasceu um mito, uma força que impeliu a vencer o medo e abrir as portas do céu com sua voz. Era ele, o herói de um verão emocionante, de noites cheias de estrelas e dias balançando a ritmo do tempo. Era ele, o que os olhos deslumbrantes da terra esperavam para ouvirem. Os seus olhos, como as gemas das montanhas, refletiam a majestade de uma canção que se elevava do coração e subia para a cúpula celeste. E assim, Benito de Paula deslizou-se entre o amor e a memória, deixando suas marcas na areia enquanto cantava para o futuro. Ele foi o sol que iluminou a vida dos brasileiros, transformando cada palavra em um cântico que vibrava com a força da esperança e do sonho. Suas notas, como as folhas verdes da floresta, se estenderam pelo mundo, cantando o amor, a paz e o perdão. E foi assim que, de palco em palco, ele conquistou o coração dos brasileiros com seus versos, transformando-se em um símbolo da força da vida e do amor por Deus. Sua música, como a água da fonte, não envelheceu. Ela continuou viva, vibrante, capaz de derramar seu suor inesgotável no coração das gerações que se seguiram. Com retalhos de cetim e Charlie Brown, Benito de Paula marcou seu nome na história da música brasileira, criando um legado que eternizou sua presença em cada coração. E seu estilo singular, que unia sofisticação e popularidade, continuou a fascinar, despertando a admiração e o respeito de todos que ouviam suas notas. E, assim, Benito de Paula se tornou uma lenda, um símbolo da força da vida brasileira, um testemunho do poder da música e da fé. Sua presença em palcos de todo o país transformou-se em uma espécie de peregrinação, que reunia pessoas de todos os cantos do Brasil para celebrar a magia de sua voz e a força de sua mensagem. E hoje, ao lembrarmos-nos de Benito de Paula, sentimos a presença de um anjo, uma voz que nos chama para o céu, através do canto das estrelas e da música eterna. Ele foi mais do que um artista, ele foi um profeta que cantou o amor, a esperança e o perdão, e sua música continuará vibrando nas almas dos brasileiros para sempre. O sol da terra brasileira sempre foi testemunha das lutas de Benito de Paula, do seu fogo incandescente que transformou-se em notas mágicas e melodias que venceram o tempo. Na cidade do Rio, onde ele nasceu, as lágrimas das sereias brilhavam no mar, enquanto os ritmos da bateria abriam caminho para o futuro. Ele cresceu entre a magia do Maracanã e as harmonias do sambadrome, absorvendo o espírito vivo do Brasil em cada batida, cada nota vibrante que se entrecruzavam em sua alma. Suas mãos eram tão sábias quanto a sabia amazona que cantava canções para seu filho enquanto pendurava bananeiras no alto das matas. Ele lutou com ferrovia contra as ondas do tempo, contra o vento e as chuvas da indiferença. E em cada batida, em cada nota, a força de sua voz se fundiu às palavras que cantava: "Sou brasileiro, sou fiel ao meu coração." Ele sabia que a música era o ceazerinha que une os caminhos, que desafia as distâncias e que, mais do que falar, pede por ser ouvida. E ele compôs canções que levaram o Brasil em sua mão, como se fosse um presente para si mesmo, para todos nós. Seus olhos eram os da lua crescente no verão brasileiro.